Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida, fazendo uma oração poderosa em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele nos traz um ensinamento para que nós, meus irmãos, possamos viver a nossa caminhada cristã, sendo abençoados, recebendo, meus irmãos, buscando e recebendo o galardão de Deus sobre as nossas vidas. E Paulo, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma das maiores lutas nossas, minha, sua, meus irmãos, para que venhamos viver e de fato em nosso coração venha habitar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, nos tornamos verdadeiros cristãos quando, meus irmãos, o nosso coração ele está pleno, isso mesmo, ele está pleno com as mesmas virtudes que está em Cristo e que houve em Cristo Jesus. E quais são esses, pastor? É o amor, meus irmãos, é a graça, é a virtude, é a misericórdia, é a bondade, a fidelidade, meus irmãos, a mansidão, é a gente, meus irmãos, seguir a nossa caminhada, agradando a Deus, servindo ao Senhor, e não, meus irmãos, se entregando-se aos nossos desejos, aos sentimentos da nossa carne, que são, meus irmãos, sentimentos contra a vontade do Senhor. E Paulo diz, olhe bem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele diz, olhe bem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Esse foi Jesus, né? Que embora ele, meus irmãos, tendo todo o poder, ele tendo a forma de Deus, ele tendo a plenitude de Deus, ele tendo, meus irmãos, a glória do Pai sobre ele, meus irmãos, não usou isto para, meus irmãos, se colocasse como um poder aqui na terra. Ele não, meus irmãos, usou de quem ele era, isso mesmo, e para, meus irmãos, querer ser superior a ninguém. Jesus, ele aniquilou-se, ele humilhou-se, ele se fez servo. Nós, meus irmãos, para servir ao Senhor, ser um cristão, o nosso coração precisa ser transformado. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo tem que estar em nós, meus irmãos. O amor, a compaixão, a humildade, isso mesmo. O domínio, que venhamos, meus irmãos, colocar em prática estas virtudes de Deus, né? Que habita em nós pelo Espírito Santo, para que possamos, meus irmãos, ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhando neste mundo que nós vivemos em corrupção, testemunhando uma fé viva
uma fé pura, testemunhando, meus irmãos, um exemplo de cristãos que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos deu. Aí Paulo diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus poderia cobrar honra, glória, mérito, isso mesmo, das pessoas. Jesus poderia, meus irmãos, exigir isso mesmo, honra das pessoas. Mas Jesus, meus irmãos, ele se fez servo. Ele se fez servo para servir, totalmente, meus irmãos, contra a cultura que nós vivemos neste mundo, né? Porque a cultura do mundo é, meus irmãos, pela grandeza, pelo poder, isto mesmo, para que cada um queira ser superior ao outro, esteja melhor do que o outro. E o que Jesus nos ensinou não foi isso. Jesus deu um exemplo de humildade, isso mesmo. Jesus deu um exemplo de humildade. E neste mundo que nós estamos vivendo, há uma grande carência, meus irmãos, de tudo isto. Agora, isso, meus irmãos, não está, meus irmãos, isso não está na vida de uma pessoa pelo um título, ou por uma religião, ou, meus irmãos, pelo um cargo. Não, meus irmãos. Isso está no coração do homem. Isso, meus irmãos, é o que vai responder em nós cotidianamente. Isso mesmo. Então, eu posso ser servido, como posso servir. Isso não representa apenas o que Jesus ele está falando aqui. Eu posso, isso mesmo. Ou alguém pode, meus irmãos, exercer um cargo que pessoas lhe sirvam. Mas isso não representa isso mesmo, que essa pessoa não está exercendo o que Jesus ele espera dela. Isso, meus irmãos, está no coração, é o comportamento, é a forma daquela pessoa ver as coisas, é a forma daquela pessoa tratar, meus irmãos, o próximo. Coisas, meus irmãos, que nós não estamos vendo como deveria ver. Isso mesmo. O mundo hoje, meus irmãos, busca a glória para si. E a Bíblia nos ensina o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, meus irmãos, sendo Deus, ele, meus irmãos, não usou isso como uma usurpação. Para quê? Para querer ser igual a Deus, para querer, meus irmãos, cobrar méritos. Não, ao contrário, ele se fez servo, ele humilhou-se a si mesmo, ele lavou os pés dos discípulos. É tanto que, em outra passagem, né, havia, meus irmãos, os seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, né? Alguns dos discípulos, querendo, meus irmãos, ser maior um que o outro, havia uma discussão entre eles. E Jesus, meus irmãos, observando isto, disse: por que entre vós um quer ser maior do que o outro? Não sabeis que o maior de vós é o menor? Isso mesmo, o maior entre vós será o menor. Aquele que servir, aquele que se humilhasse, aquele que estiver mais pronto para servir, esse será o maior entre vós. Olhe para você ver, meus irmãos, o exemplo que Jesus deu para aquele que quer ser, meus irmãos, o maior como um cristão. Meus irmãos, aquele que se faz servo, aquele que se faz menor. Diferente da cultura, isso mesmo, que nós vemos. E ele diz, olhe bem, e achado na forma de homem, né, Jesus, né, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Que coisa maravilhosa. E Deus, meus irmãos,
exaltou ao seu Filho, que era Jesus Cristo. Aquele que quer ser, meus irmãos, exaltado por Deus, seja servo, seja humilde, seja um exemplo de um cristão. Isso mesmo. Não importa o cargo que você exerça, a condição que você se encontre, busque ser um servo daquele que Jesus ele espera. Jesus tinha tudo, isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele tinha toda a glória e tem toda a glória do Pai sobre ele. Mas quando ele veio, meus irmãos, para a terra, ele se fez servo, humilhou-se. Mas olha o que a palavra diz: pelo que também Deus o exaltou, isso mesmo, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E ali, meus irmãos, Jesus recebeu a glória, a exaltação do Pai. Ele cumpriu isso mesmo, a sua missão, o seu ministério. E nós, meus irmãos, estamos aqui para cumprir a nossa missão de cristãos, de verdadeiros servos do Deus Altíssimo, dando um exemplo, sendo humildes, mansos, dando um exemplo em todo o nosso viver e caminhar. Não é fácil, meus irmãos. Há uma luta constante, mas não podemos deixar, meus irmãos, que o orgulho, a vaidade, ou um sentimento de grandeza, de superioridade, de disputa que nós vemos neste mundo, estas coisas tomem conta dos nossos corações. Mas devemos exercer a humildade, praticar a verdadeira fé que Jesus ele espera de nós. Ser mansos, humildes, servir, isso mesmo, uns aos outros, se humilhasse, isso mesmo. Humilhar-se, meus irmãos, para servir o outro. É isso que Jesus ele espera. E ninguém, meus irmãos, quer isto, né? Ninguém quer. Mas Jesus ele espera isto de cada um de nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Jesus aniquilou-se. Coisa maravilhosa. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado, isso mesmo, a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Sendo obediente até a morte. E a nossa obediência, meus irmãos, não está, meus irmãos, quando a gente está, meus irmãos, a nossa obediência aqui, ela está sendo mostrada a Deus, né? A palavra, um exemplo cristão. Alguém talvez, meus irmãos, não tenha uma pessoa, isso mesmo, que ela possa prestar isso mesmo, que ela possa prestar uma reverência para ela. Talvez alguém diga assim, eu não tenho. Mas esta obediência aqui não é isto, meus irmãos. Embora devemos ser obedientes, isso mesmo. Mas esta obediência está em nosso coração, na nossa forma e em todo o nosso caminhar e proceder, isso mesmo. Esta obediência está, meus irmãos, na nossa conduta diária, seja em trabalho, seja, meus irmãos, no ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, na igreja, em todo o nosso caminhar. Essa obediência tem que estar, meus irmãos, em nosso coração, para que possamos, meus irmãos, exercer, praticar isso mesmo, de verdade, um exemplo cristão que Deus ele espera de nós. Essa mensagem, essa palavra, possa ter trazido um ensino para você, isso mesmo, possa ter lhe ajudado, acrescentado, que possamos, meus irmãos, praticar
ser um exemplo de cristãos. Aí olha o que a palavra diz aqui, meus irmãos. Para que sejais irrepreensíveis. Olhe bem. Fazei todas as coisas. Olha o que ele diz. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência. Paulo falando, né? Porque Paulo diz, tanto vocês obedeceram, mas eu quero ver agora a fé de vocês mesmos. É o ausente, é o distante. Vocês sendo obedientes, fiéis, isso mesmo. Na palavra, na conduta de vocês como cristãos. Aí ele diz, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação era operada na vida deles, né? Eles iriam testificar uma vida salva com o exemplo que eles iriam dar. Não tem como, meus irmãos, eu dizer que eu sou um cristão salvo, se não há um exemplo na minha vida. Isso mesmo. Não importa de onde eu vim, como eu era, mas no momento que eu me rendo para Cristo, tem que ter uma mudança, uma transformação na minha vida. Aí ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera, o tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós, meus irmãos, colocamos em prática a nossa vida cristã. Deus, meus irmãos, ele opera a sua boa vontade nas nossas vidas, porque dele é operado tanto o querer como o efetuar. Aí ele diz, para que sejais, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Olhe bem, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que coisa maravilhosa. E ele diz o quê? Para que nós possamos ser irrepreensíveis, sinceros, neste mundo contaminado. Isso mesmo. E uma geração corrompida e perversa. Esta geração que nós estamos vivendo, não estou me referindo apenas a esta geração, é a geração, isto mesmo, do mundo. Ela, meus irmãos, é corrompida e perversa. Se Paulo, na época, já tratou a geração da mesma forma, a mesma coisa é hoje, não muda isso. Agora, nós que estamos rendidos à vontade de Cristo, para servir e obedecer, isso, meus irmãos, não é um mérito meu. Isso aqui, meus irmãos, é para quem quer servir a Cristo. Isso aqui está livre para todos que querem seguir uma conduta e andar no caminho da salvação. Paulo diz o quê? Que nós seremos, meus irmãos, inculpáveis no meio desta geração, entre a qual nós iremos resplandecer como astros neste mundo. Quer dizer, nós somos a luz deste mundo. Em outra passagem, Jesus falou o quê? Que nós somos a luz e o sal deste mundo. A luz deste mundo. E esta luz é para brilhar com boas obras, com bom exemplo, bom testemunho. Isso mesmo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Que coisa maravilhosa. A nossa caminhada cristã
está aqui. E o interessante foi o que Paulo falou, né? Para que não sejamos enganados, né? Achando que estamos vivendo uma fé ou uma vida cristã, e na verdade, naquele dia, seremos, meus irmãos, surpreendidos, né? Porque não tem como, meus irmãos, eu dizer que eu sou cristão, ou que eu estou servindo a Cristo, e meus irmãos, e não buscar ser um exemplo que Cristo espera para mim. E ele diz o quê? Isso aqui é muito interessante. Retendo a palavra da vida, quer dizer, guardando a palavra da salvação no coração, para que no dia de Cristo, quer dizer, no dia que Jesus voltar ou nos chamar, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O trabalho, né, de Paulo, né, o esforço que ele estava tendo ali pela igreja, pelas pessoas. E eles também, né, que estavam ali, se colocando ali, meus irmãos, como igreja. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, meus irmãos, viver esta palavra. Que possamos, meus irmãos, colocar ela em prática na nossa vida. E tomar posse da nossa salvação. Prosseguir a nossa peregrinação da fé. É um exemplo, é uma mensagem, é uma palavra, meus irmãos, que nos ensina, nos orienta a viver, meus irmãos, para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora, neste momento. Orar por você, pela sua casa, pela sua família. Orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Pai, nós entramos em oração na Tua presença neste momento e pedimos a Sua ajuda, a Sua misericórdia, que o Senhor, Pai, possa ir à frente da nossa caminhada, nos dê força, nos dê ânimo, nos limpe, nos purifique, nos capacite a viver de fato uma verdadeira caminhada cristã, te agradando em todo o nosso caminhar e viver. Que o mesmo sentimento que houve em Ti, Jesus, que age em nossos corações, sentimento santo, puro, agradável, sentimento, Senhor, que possamos, Pai, estar cada vez mais sendo um exemplo de fé, sendo um exemplo, Senhor, como igreja, como servos, como filhos, Pai. Isso mesmo, neste mundo, nesta geração mal que nós estamos vivendo. Meu Deus, nos dá graça, nos dá misericórdia, nos capacita. Olha, Senhor, visita esta casa, esta família, essa pessoa que está nos ouvindo agora, que precisa de um milagre, de uma mudança, de uma transformação de vida. Ô Espírito Santo, eu te peço agora, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu abençoo esta pessoa agora, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo a sua vida.